Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Peçanha, seu Web Personal Trainer. Hoje o que me traz aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre um problema que atinge muitas pessoas, atinge a sociedade como um todo, de maneira geral, assim, as pessoas que trabalham muito tempo em escritório, muito tempo numa postura inadequada, sem a ergonomia devida, e são as dores nas costas. Antes de começar a falar disso com vocês, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho falado bastante sobre dores nas costas, que são as dores lombares, dores nos ombros, no meio das costas ou nas costas como um todo, e eu tenho dito bastante coisa sobre isso. Eu postei bastante exercício, né? Fiz umas 2 ou 3 aulas já, que são exercícios básicos do Pilates, mas que funcionam muito bem para prevenir as pessoas a não vir a ter as dores nas costas, e para quem já tem esse problema, para amenizar, certo? Porém, eu sei que muita gente passou por essas campanhas, mas não teve a oportunidade de assistir o vídeo inteiro e muito menos praticar os exercícios os quais eu coloquei nessas videoaulas, tutoriais aí que vieram meses atrás aí. Então, o que me trouxe aqui realmente hoje a falar isso, a postar isso como um post no meu blog, é justamente reforçar a ideia de que existem 2 questões para ser pensadas a respeito das dores. E são questões bem pertinentes, assim, que você tem que analisar para que você consiga realmente se prevenir ou diminuir isso, até um ponto de zerar essas dores. Esses 2 aspectos, o primeiro deles é a vida sedentária. E o segundo aspecto é a autopostura, é o autocontrole de postura. É você analisar o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente em casa, e você analisar qual a tua postura no teu dia a dia, sentado no escritório, na tua cadeira, em casa, na poltrona, no sofá, na hora de dormir, uma cama adequada. E tudo isso vai influenciar nas suas costas e, por conseguinte, vai influenciar na sua coluna vertebral. Tá? Então, eu quero explanar em cima desses dois aspectos para que vocês que me seguem tenham essa visão que a coisa não é assim simples, na verdade. Só que ela é possível de ser alterada através dessas 2 condutas de pensamento. Você tem primeiro que fazer uma autoanálise. O quanto eu sou sedentário, o quanto eu estou sedentário, pelo menos, né? E qual a minha atitude com relação à minha postura no meu dia a dia de trabalho, no meu dia a dia cotidiano em casa. Tá? Então, inicialmente, eu quero falar sobre o sedentarismo, que vai levar você a ter alguns problemas articulares, de coluna, e as dores nas costas é apenas um desses problemas. Portanto, falando um pouco de sedentarismo, pessoal, o que vem a ser o sedentarismo? Ausência de exercício, ausência de atividade física de maneira sistemática, de maneira consistente. Então, se você fala assim para mim: professor, eu caminho 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, então eu não sou mais sedentário, né? Do ponto de vista cardiorrespiratório, você não é sedentário. Mas do ponto de vista de musculatura, de condicionamento muscular, de postura, de alongamento, flexibilidade, você é sedentário. Porque você não pratica um exercício sistemático para proteger a tua coluna, falando especificamente das costas, e fazer com que a tua musculatura seja uma musculatura trabalhada, uma musculatura flexível e ao mesmo tempo resistente. Então eu costumo dizer o seguinte: a primeira coisa é essa: você tem que pensar que não adianta você só fazer exercício aeróbio, só caminhar ou só correr, entendeu? Você tem que fazer um trabalho muscular também. E pode ser o Pilates, pode ser a musculação, pode ser ginástica, enfim. Mas tem que fazer um trabalho muscular sistemático, 2 ou 3 vezes por semana, quem sabe até um pouco mais, tal, mas de maneira organizada. Aí você deixa de ser sedentário muscularmente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele vem ligado ao próprio condicionamento muscular. O que envolve o condicionamento muscular? Ele envolve que você desenvolva atividades as quais você tem um pouco de sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser peso, que é o caso da musculação, da ginástica e tal, ou essa sobrecarga pode ser feita pelo próprio peso do corpo, que é o caso do Pilates de solo, o Mat Pilates, que é esse que eu tenho um programa via web de treinamento, que não usa equipamentos, não usa nada disso, é um pouco mais simples de fazer. E ainda existem as contra-resistências. As contra-resistências são feitas com borrachas e com molas. Então você tem uma contra-resistência oferecida pelo material. A borracha mais leve oferece menos resistência.
Uma borracha mais pesada, mais dura, ela vai oferecer mais resistência, assim como uma mola. Eu tenho uma mola mais leve, uma mola intermediária, uma mola pesada e uma mola super pesada, e dessa maneira eu mudo o exercício e faço ele ficar mais difícil, mais fácil, adapto ele da melhor maneira possível para o condicionamento físico da pessoa. Então a pessoa tem que analisar essas questões muscularmente. Terceiro fator, pessoal, analisado isso e achou a atividade física, e com isso eu quero trazer vocês para o Pilates, porque eu sei que é uma atividade segura e eficiente para condicionar vocês e tirar vocês dessa situação de dor nas costas, dor lombar, lombalgia, né, no caso, dor no meio das costas, dor nos ombros, ou dor nas costas inteira, ou desvios posturais nas costas, escoliose, cifose, hiperlordose, hipercifose, hiperlordose cervical. São todos desvios de coluna, muitas vezes ocasionados pela má postura, e aí o sedentarismo junto com a má postura vai levar você a um desencadeamento de problemas que pode chegar até uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma osteoartrite, uma coisa mais séria futuramente. E esse futuramente muitas vezes não é na terceira idade não, é 2, 3 anos, estando sedentário você já começa a desenvolver esse tipo de problema. Então uma pessoa que é sedentária dos 25 anos em diante, depois que saiu da faculdade, começou a trabalhar e não parou mais para fazer uma atividade física para si próprio, com 30 anos ela pode ter um problema. Já tive alunos assim, tive uma aluna com 29 anos, ela tinha 3 hérnias de disco cervicais, ela era dentista, é dentista. Então toda a postura de trabalho dela complicada levou a ela a essa patologia. Depois ela começou a fazer um trabalho progressivo de pilates, depois contra-resistido pela borracha, depois nas molas, chegamos na musculação depois de 2 anos e ela nunca mais teve problema. E eu sei, até hoje ela não é mais minha aluna, mas eu conheço ela, eu tenho contato com ela ainda às vezes, encontro com ela, e aí eu sempre perguntei aí como é que tá a tua hérnia, ela tá estável, tudo bem. Assim, não é que resolve do ponto de vista de não existir mais a hérnia, isso não acontece, só com cirurgia mesmo. Mas o que vai acontecer é o seguinte, eu costumo fazer a seguinte analogia, você pegar 5 xícaras e empilhar uma sobre a outra. Então você tem uma pilha de xícaras, digamos que essa pilha de xícaras seja a sua coluna vertebral, e você pega uma tira de fita isolante e passa de cada lado assim, ó, um pedaço da fita e cola. E aí você passa mais um pedaço por cima dessa que você já pôs e assim por diante vai colocando. Quanto mais fita você coloca, mais estável ficam as xícaras, menos susceptíveis a deslocamentos, a cair, enfim, a ficarem instáveis. A articulação e o músculo, os ligamentos, os tendões funcionam dessa maneira. Os ossos são as xícaras, os músculos são essa fita, os tendões e ligamentos são as ligações entre cada xícara. Quando você fortalece essa estrutura, você fica mais estável. Então o exercício do Pilates, o que ele faz? Ele faz esse fortalecimento que vai ocasionar a você uma postura muito melhor e ao mesmo tempo, com o próprio movimento, trabalhando no movimento, você começa a produzir colágeno entre as estruturas articulares. Então, cartilagens, ligamentos, discos intervertebrais, o próprio músculo também, na composição de inserção dele, de tendão de inserção, de origem, tudo isso leva colágeno também. Quando você estimula através do exercício, você aumenta essa produção de colágeno de uma maneira natural. E isso vai fazer a tua vértebra ficar mais flexível. Então ela vai flexionar e estender, inclinar lateralmente, torcer de maneira melhor, de maneira mais funcional. E isso vai trazer um benefício para vocês de menos dores, de mais mobilidade, mais flexibilidade e, obviamente, mais qualidade de vida, que é o que todo mundo quer. Tá? Então, esses são 3 aspectos assim, importantíssimos de vocês entenderem, que vocês têm que escolher uma atividade e ela tem que ser muscular. Não adianta você falar para mim que corre, por exemplo. Se você tem uma dor nas costas que te incomoda, essa corrida vai fazer com que você piore até a situação, porque isso vai levar você a um processo de impacto com as vértebras estando instáveis pelo enfraquecimento, e isso vai levar vocês a ter problemas futuros. Tudo bem? Agora eu gostaria de entrar com vocês no assunto posturas. Então as posturas, elas são afetadas pela falta de exercício, como eu disse anteriormente, pelo sedentarismo muscular, tá? E são afetadas também, obviamente, pelas posturas de trabalho, as posturas adquiridas, aquelas que você fica para trabalhar. Se você fica, por exemplo, muito curvado, se você fica com torção na coluna, que é o caso do dentista, a gente pode usar como um exemplo que o dentista, ele realmente, a profissão do dentista, ela judia demais da coluna deles. Tenho alunos dentistas também, e já tive bastante alguns dentistas que tiveram uma melhora muito grande através do exercício muscular, do Pilates.
Então eu acho que você deve pegar o seu cotidiano, a sua atitude de trabalho. Então você trabalha no escritório, independente da profissão, mas analisar a tua mesa, analisar a altura da sua cadeira, analisar se as tuas costas ficam apoiadas, se os teus pés ficam apoiados ou ficam no ar ou ficam na ponta do pé. Você tem que fazer uma pequena análise dessa ergonomia dos móveis do teu local de trabalho. Se você trabalha num banco, provavelmente já tem isso, uma empresa maior, uma empresa grande, multinacional, eles têm essa preocupação porque isso, quando dá problema para o funcionário, acaba tirando ele do trabalho. Então eles se preocupam em trabalhar essa ergonomia para que você saia menos, de licença, menos vezes decorrente de má postura de trabalho. Isso vai ocasionando desvios posturais que podem evoluir para uma hernia de disco, para um processo de ossificação, um processo espinhoso, virar uma artrose, virar uma artrite, virar um bico de papagaio, como o pessoal costuma falar no termo popular, que é o processo de calcificação dos processos, né, espinhosos que tem na vértebra. Também você tem que analisar questões articulares ligadas, por exemplo, tendinites, tenossinovites, bursites. São inflamações de cápsula articular, de tendões, de ligamentos, todas elas ligadas muitas vezes à sustentação de posição. Por exemplo, você tem uma mesa na qual você digita e mexe muito no mouse e você não apoia o braço. Esse não apoiar o braço vai levar você a tensionar em demasia o teu trapézio, o teu ombro. Isso pode trazer uma bursite no manguito rotador, que são os 4 ligamentos que sustentam o húmero, que é o braço, é o osso do braço, entendeu? Se você digita muito tempo também e não tem uma instrução da própria empresa, ou numa ginástica laboral, ou da sua atividade física com o seu professor, de trabalhar alongamentos intermediários no meio do teu expediente, alongar os músculos flexores palmares, sabe? Alongar os músculos flexores do antebraço, extensores. São alongamentos simples de fazer e que você deve ter consciência disso para que você, dessa maneira, altere também sua postura de trabalho, né? Se levantar um pouco da cadeira a cada, sei lá, 40 minutos, 1 hora no máximo, é uma orientação. Levante um pouco, vá lá, toma uma água, vai no banheiro, aproveita. Mas professor, eu não posso, meu ritmo de trabalho é diferente, eu tenho que ficar 3, 4 horas sentados. Então você para um pouco, você está na cadeira, você alinha a tua postura, respira um pouquinho, deixa alinhado, deixa a tua coluna até estralar, às vezes acontece isso, e faz um alongamento de torção. São coisas simples que você vai levar 30 segundos, 1 minuto do teu dia. Não é nada perto do benefício que você vai trazer para a tua coluna, entendeu? Então essa é a minha mensagem para você. Você analisar o teu perfil de trabalho, o teu local de trabalho, a tua mesa, a tua cadeira, e buscar informações a respeito de qual a sua altura, qual o seu peso, qual o comprimento do teu braço, qual que é a posição que você tem que fazer o teu trabalho e tal. Isso é importante, isso hoje em dia pode ser feito pela internet, entendeu? Eu até vou mais para frente um pouquinho, eu vou postar essas medidas no meu blog para que vocês possam coletar essas medidas e analisar a tua bancada de trabalho, tá? Agora, pense um pouquinho em casa. Como funciona na sua casa? O sofá, como que é seu sofá? Você senta torto, você deita e fica com a cabeça de lado, dorme nessa posição, numa posição deitada, mas uma posição incômoda, o sofá é duro, entendeu? A poltrona não é adequada, enfim, você tem que dar uma analisada em tudo isso. E, mais precisamente e mais importante que isso, a cama. A cama tem que ser adequada, ela tem que ser adequada para o seu peso e para a sua altura. E depois de algum tempo, segundo os fabricantes, aí de 5 a 10 anos, você tem que trocar o colchão, porque ele tende a ganhar memória na espuma e nas molas dele. E aí quando ele ganha essa memória, ele já não amortece mais, ele já não tem aquele potencial de achatar enquanto você dorme. Você sai da cama no dia e a borracha, a espuma na verdade, e as molas voltam à posição normal dela. Então tudo isso tem que ser analisado. A função de um personal trainer é levar a vocês essas informações para que vocês criem uma visão um pouquinho mais ampla, entendeu? E não só a visão da atividade física. A atividade física é super importante, é de suma importância. Mas se eu te passar um exercício super bom, super correto, bem montado, você executar tudo certo, mas se você não se ater a esses detalhes de postura, detalhes de acerto de exercício, acerto de mesa, acerto de cadeira, de cama, muito provavelmente não vai adiantar tanto quanto adiantaria se você tiver tudo isso aí analisado, né, fizer as alterações necessárias e ao mesmo tempo fizer uma atividade física.
E aí eu trago vocês a informação. Vamos para o Pilates. Por que o Pilates? Porque é um exercício, primeiro, ele é seguro, segundo, ele é eficiente, terceiro, ele é dinâmico. Então você não fica fazendo a mesma série toda vez, 2 vezes por semana, série A, série B, série C, 3 vezes por semana. Você faz exercícios diferentes sempre, entendeu? Com dificuldades diferentes, a cada momento você está mudando, então tudo isso traz uma dinâmica muito grande. Ele é seguro, porque ele é adaptável ao condicionamento físico atual da pessoa, a possíveis restrições que ela possa ter, entendeu? Tudo isso traz um benefício muito grande e faz com que você, se exercitando com o Pilates, você se torne muito mais forte mesmo, uma postura muito melhor, muito mais flexível, muito mais resistente, de maneira segura. E tudo isso é de suma importância, segurança acima de tudo, para que você não se machuque tentando fazer uma atividade física e isso tire você do jogo e você acabe entrando numa bola de neve negativa, cada vez mais sedentário e pior e com dores e assim por diante. E é isso, pessoal. Nesse post semanal, o meu objetivo era realmente levar a vocês essas informações, para que vocês abram a cabeça um pouquinho mais e tendam a entender o mecanismo postural, o mecanismo de trabalho da vida cotidiana, enquanto um mecanismo favorável ou desfavorável na tua vida. Então você tem que pensar dessa maneira para que você altere as coisas e isso traga um benefício legal para você e, concomitante a isso, te oferecer o meu trabalho de personal trainer via web personal trainer de Pilates. Eu tenho, dentro dos meus canais no YouTube e tal, eu tenho aulas gratuitas, que são aulas tutoriais que você pode fazer. No próprio blog, se você clicar na aba do lado esquerdo do meu blog, no canto, você tem 2 ícones, 2 banners. Um deles, você clicando nele, você pode investir na compra do programa de treinamento inteiro. É um programa para você treinar 1 ano direto. Então você clica nele, coloca os seus dados cadastrais lá e tal, investe um pouco de dinheiro e dessa maneira você consegue fazer um trabalho bem legal, bem estruturado durante 1 ano, para ser feito durante 1 ano. Então você tem todo um aporte de treinamento durante esse ano, com todo o meu suporte para você online, tá? E isso vai custar para você por mês R$ 38,68. Então eu acredito que seja um valor bem plausível para um trabalho de Pilates bem orientado e bem feito, apesar de ser pela web. Mas hoje em dia a gente sabe que a tendência é cada vez mais ser pela web as coisas, pela praticidade que isso traz e a facilidade, tá? Segundo ponto, no próprio site você tem lá uma campanha no qual você recebe um treinamento de abdômen. O objetivo desse treinamento é tornar você um pouco mais trincado, um pouco mais definido o abdômen, ou mais definido mesmo, né? Dependendo da alimentação que você tem. Mas se você já faz um treinamento desse, você fortalece o abdômen, que é o local principal, o abdômen e o core, que é a região central do corpo. É um lugar que você tem que fortalecer demais. Então, são 2 campanhas que rapidamente você consegue buscar essa informação e todo esse aporte de exercícios que eu estou oferecendo para vocês, tá? Peço a vocês que vocês fiquem atentos, porque vira e mexe eu vou colocar outras campanhas no ar, tá? A respeito do Pilates e logo também, mais provavelmente em janeiro, eu vou colocar um treinamento para perda de peso, para emagrecimento. É um treinamento que vai englobar musculação, ginástica, Pilates, ginástica funcional, tudo num programa de treinamento só. E dessa maneira você fazer um treinamento intenso durante pelo menos 6 meses e diminuir muito o teu peso, perder peso mesmo, ficar mais magro, baixar a porcentagem de gordura, melhorar o condicionamento muscular, se tornar outra pessoa. Só que isso eu ainda estou formatando, demora para formatar isso, tá? É um treinamento, é um programa de treinamento, não é uma aula só, é um programa de treino, então eu tenho que gravar todas as aulas, eu tenho que experimentar todas as aulas, depois eu gravo, depois eu distribuo isso na área de membros, tenho que montar toda a parte técnica, demora um pouquinho. Mas já adianto a vocês que em janeiro eu vou estar no ar também com esse programa de treinamento para perda de peso. Então se o teu objetivo é perder peso, fique atento, tá? E eu vou estar soltando algumas aulas aí para o pessoal começar a ver como é que vai funcionar o treinamento e poder já ir praticando. Isso são aulas gratuitas, tá? Então novamente agradeço a vocês por estarem me seguindo. Peço a vocês que dêem uma curtida aí para mim se você gostou do meu artigo aqui, do meu post em vídeo. Peço a vocês também que compartilhem com seus amigos, com seus familiares, que são informações importantes e relevantes na verdade, que levam a vocês mais conhecimento a respeito do próprio corpo e de como vocês podem tornar o teu corpo melhor, mais saudável, mais forte e assim ter uma vida de mais qualidade. Beleza? Me despeço de vocês, meu nome é Marcelo Peçanha, seu Web Personal Trainer. Se quiser fazer contato comigo, por favor,
contato@webpilatesmp.com, é meu e-mail de contato. Dê sugestões, critique, pode falar o que você quiser, vai ser filtrado. Isso é bem importante para que eu possa ir adaptando o meu trabalho às necessidades que a minha lista, que meus seguidores têm. Então, se você tem alguma coisa que você queira que eu discuta, que eu aprofunde o assunto, me envie um e-mail, me dê essa dica, ou deixe um comentário pelo Facebook, no YouTube mesmo, ou aqui no próprio blog mesmo, você pode deixar um comentário também. Dessa maneira eu vou responder a todos e assim cada vez levar para vocês conteúdos mais relevantes, o possível. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, bons treinos. Não deixem de me seguir, de se cadastrar nas listas, né, de campanhas. E é isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado.